Olha que legal, eu coloquei aqui. Coisa bem antiga, né? Cyber Security. Aqui rodando. Eu coloquei já tem alguns dias. Bora estudar, gente? Hoje é o dia seguinte a partir do vlog em que eu coloquei aquele produto lá no cabelo. É assim que ele está no dia seguinte, mas à noite eu vou passar de novo, mas vai ser só o spray, só avisando. Chegou, apesar de ser domingo, chegou mais uma encomenda. Eu estava comentando com o primo psicólogo, psicanalista, que a faculdade vai me deixar até um pouquinho mais vaidosa, sabe? Primeiro, a faculdade está me dando um motivo para ser consumista. Se vocês verem os últimos vlogs, os últimos anos de vlogs, eu sou aquela pessoa não consumista. Mas agora a faculdade está me dando desculpa para ser uma pessoa mais consumista. Ainda bem que eu sou uma consumista baratinha, né? Porque tudo minha justificativa é, ai não, porque agora eu tô fazendo faculdade, eu não vou ter tempo para ficar gastando tempo com isso. Eu preciso de soluções mais rápidas, mais práticas, que eu não tenho mais tempo, né? Tipo, o cabelo tá ruim, do jeito que eu tô mostrando esses dias aí, tá problemático. Aí eu tava na receitinha caseira, né? Aí eu, não, eu preciso de uma coisa que resolva mais rápido o meu problema. Aí comprei o produtinho, né? Agora, meu pé tá precisando de lixar. Tem muito, as lixas que eu tenho. Aí eu falei, eu não quero ficar a vida toda lixando. Eu gosto do pé bem lisinho. Aí que eu comprei, tcharam, comprei um treco lixador de... eu vou ter que testar porque... Olha, que veio toda amassada. Ó, rasgada. Sei não. Melhor até eu testar. Eu não queria testar agora não. Eu ia testar só de noite. Mas... a caixa veio tão... né? Como é que é isso aqui? Se a caixa veio tão... não parece que tá funcionando, né? Mas eu não vou poder molhar meu pé agora para testar isso e passar na minha mão. Deixa eu passar nos calos da pessoa que hoje capina quintal, né? Passar no calo da mão. Mas o certo vai ser eu molhar, né? Mas agora eu não vou ter tempo para isso, gente, para colocar... Bom, funcionando tá, né? Ligando pelo menos tá. Achei assim, com aspecto um pouquinho vagabundo, assim. Na imagem, o plástico, sabe? Não parecia ser um plástico assim tão vagabundinho, não. Mas também que eu quero, né? Com o preço que eu paguei. Mas mais tarde eu vou testar. Não vou ter tempo de testar isso agora, não. Porque agora minha conversa é sempre essa. Não vou ter tempo de resolver isso agora, sabe? Agora tudo pra mim, agora eu não sei colocar o negócio de volta. Acho que era assim. Agora todas as conversas pra mim é sempre assim, agora. Não sei colocar isso aqui de volta. Vou deixar aqui mais tarde, quando eu for usar no pé. O importante tá funcionando, né? Aí quando eu for testar, aí depois eu aprendo como colocar, como guardar isso aqui direito. Ó, aguinha, bora estudar, né? Não vamos ficar de enrolação não, vamos estudar. E hoje, mais uma vez, resumo, bora fazer anotações. Esse é... para essa unidade vai ser o último dia, assim, que eu copio matérias. É que eu tenho vários... Nossa, aí eu colocando coisa errada aqui. Eu tenho vários métodos de estudos, porque algumas coisas funcionam para a memória melhor de uma certa maneira e tem coisas que
funcionam melhor de outra. Redes de computadores histórico. Nas décadas de 60 a 80 houve avanços notáveis, incluindo a expansão da ARPANET e o desenvolvimento de novas tecnologias. Bora continuar com as anotações. Vamos lá. Redes de computadores são sistemas que conectam dispositivos, permitindo a troca de dados por meio de protocolos. Elas são como estradas que conectam computadores, e os protocolos são as regras de trânsito. Isso eu gostei muito dessa analogia que eles fizeram. Para anotar isso tudo aqui, né? Redes. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu tive que fechar. Fechar a porta para poder caber vocês aqui. Redes. Sabe uma diferença que eu tô vendo também? Nesses últimos tempos, tudo na minha vida foi assim, pelo modo manual, pelo modo mais difícil, pelo modo arcaico, pelo modo artesanal, o que não quer dizer que foi ruim, que muitas coisas é muito importante você saber fazer desde a raiz. Você saber fazer sem a necessidade, você saber que você não precisa da tecnologia para fazer tudo, que há maneiras de você fazer as coisas, e que inclusive talvez o excesso de tecnologia vai nos levar a isso, a buscar um artesanal e tal, até para relaxar a cabeça, sabe? Não ter tantas exigências. Até para ver beleza em certas coisas, porque assim, uma coisa industrial é tudo muito igual. A gente vai ter que buscar esse equilíbrio, né, da tecnologia, do que é tecnológico e do que não é tecnológico, do que é industrial e daquilo que é artesanal. Então, eu tive a minha fase inicialmente tecnológica quando eu estudei processamento no Pio 12. Quando eu viajei para fora também, né, conheci muitas coisas novas, etc. Eu voltei para o Brasil, acabei entrando numa coisa muito mais manual, não que eu quisesse, mas porque a vida se fez dessa maneira, né? E é como se agora eu estivesse regressando para o tecnológico mesmo, meio que, se bem que bem levemente, né, bem devagar. O simples fato de eu comprar uma lixadeira, será que fala, elétrica para o pé, em vez de ficar manualmente ali lixando o meu pé, é como se fosse para mim assim, nossa, sinal dos novos tempos, né? Ela está entrando num curso de tecnologia e, de certa forma, toda a vida dela também está se alinhando dessa maneira. Daqui a pouco, gente, eu vou ter uma casa, assim, toda computadorizada, assim, daqui a alguns anos vocês vão ver. ISP barra Backbone. ISP são como pontes que ligam os usuários à internet, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo acesso à web, hospedagem e e-mail. O backbone é a rodovia da internet, permitindo a rápida transmissão de dados entre diferentes partes da rede. Boa analogia também, né? Backbone. Os ISPs. Hardware de rede.
à base de conectividade moderna é formada pelas redes de computadores que permitem a comunicação global, compartilhamento de dados e acesso a recursos em tempo real. Bom, gente, para hoje eu não tinha tanta coisa assim para anotar, não. Na verdade, em relação a resumo, o que faltava copiar, tipo, aquilo que eu ia copiar de matéria, era isso. Porque agora, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou reler as coisas que eu anotei, e aí eu vou ver aquilo que eu ainda estou com dúvida, e aí vou pesquisar sobre essas minhas dúvidas. Mas eu precisava primeiro anotar, eu tenho isso. Eu preciso primeiro anotar, porque aí depois eu vou começar a pegar um lápis, começar a grifar. Minha maneira de estudar, né? Começar a grifar aquilo que eu acho que eu tenho que pesquisar, aquilo que eu não entendi, aquilo que eu até entendi, mas eu preciso me aprofundar. É assim que eu estudo, tá? E outra coisa que eu falei é que, assim, há coisas que a gente domina mais, tem coisas que a gente não sabe nada, tem coisas que a gente domina menos. Por exemplo, quando eu chegar à parte de programação, eu acho que eu vou estar muito mais tranquila do que a parte de hardware, que não é o meu ponto forte, entendeu? Então, eu tenho que me dedicar mais àquilo que é o meu conhecimento zero, né? Então, aqui comecei uma matéria que não é meu ponto forte, mas eu queria falar também sobre os intervalos de estudo. Eu tenho essa mania. Eu tava no WhatsApp esses dias, postando lá no status. Aí uma amiga aqui do canal, né, que me segue, que eu sigo ela também, que é do Aqui na Rô. Aí eu postei isso daqui, ó, sobre o Mac Livros. Tinha acabado, no dia que eu publiquei, tinha acabado de sair, eu estava empolgadíssima com o Mac Livros, que agora o governo, né, está disponibilizando para a gente livros de graça. Aí essa amiga até perguntou, mas amiga, você já estuda tanto, você ainda vai ter tempo para ler? Aí agora eu vou falar para vocês como é que funciona, então, para mim, o estudo. É assim, eu estou estudando na área de tecnologia, certo? Certo. Eu vou passar anos da minha vida, todos os dias, tendo que pegar em coisas sobre tecnologia. E muito possivelmente para a vida toda eu vou ter que ficar pesquisando se eu preciso de coisas diferentes nos intervalos dos estudos, inclusive para minha mente, né, para aliviar o cansaço da mente, para distrair. Então, assim, eu fico, estudo a matéria. Aí, na hora do intervalo, o que eu vou fazer? Vou estudar um idioma, vou ler um livro, nem que seja assim, sabe, por 10, 20 minutos no máximo, sabe, de intervalo. Para mim, isso é muito importante. Mas aí, como eu estava falando, então, do Mac Livros, eu vou dar essa dica aqui para vocês. Eu tô aqui no computador, mas vocês vão lá no Play Store, vocês baixem o Mac Livros. Inicialmente, ele tá, gente, tá levinho, tá muito leve o aplicativo. Aí vocês vão entrar com a conta gov.br e ter acesso a vários livros. Gente, tem muito livro bom aqui, muito mesmo. E aí, inclusive, eu já baixei, eu estou lendo o Gente Pobre do Dostoiévski. Eu sei que dá para pensar, só deve ter livro, né, que já caducou os direitos autorais, então livro muito antigo. Não, gente, tem muito livro aqui que é atual, inclusive, sabe? Não é só clássico. Tem livro para quem tem filho, para, né, para crianças também. Tem muito livro bom aqui. Então eu super recomendo. Talvez hoje, quando eu tô publicando esse vídeo, aqui, esse que eu tô lendo aqui, ó, Gente Pobre, do Dostoiévski.
Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. É porque eu não tô logada. Ah, não vai não, porque eu não estou logada, tá vendo? Eu não tô aqui. Eu não loguei aqui no computador. Porque, na verdade, eu tô vendo pelo... eu baixei pelo celular. Mas aí é isso, é só você instalar e entrar pela sua conta gov.br, aí você vai ter vários títulos aqui que você vai poder pesquisar. Aí, só que aqui ó, as meninas da Lígia Fagundes Telles, sabe? Olha aqui, João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, sabe? Tem Macunaíma, sabe? Tem muito, muito, muito livro bom aqui. E aí, quando você se logar, entrou, você baixou, instalou, né? Aí você entra pela conta Gov. Aí você imagina, você escolheu um livro. O que vai acontecer? Ele vai dizer se tem disponível para empréstimo. É igual a biblioteca mesmo, que a gente vai na biblioteca, aí você tem um livro e a gente traz para casa. É a mesma coisa, porque tem muitos livros aqui que são novos, né? Então, aí ele diz, ele tem X cópias de tal livro, né? Porque o governo tá pagando, ele que ele faz, ele tá pagando para você ter direito a ler essas obras que ainda não caducaram direitos, né? Então, você escolhe o livro, aí se der, aí eles vão te emprestar por 14 dias e deixar você renovar por mais 14 dias. Mas se não puder, né, porque já todos os livros, igual o Crime e Castigo, eu fui ver, já estava assim, já estava tudo emprestado. Mas aí você pode entrar, minto, não era o Crime e Castigo, não. Eu sei o Crime e Castigo tá entre os mais lidos, mas eu acho que era o Noites Brancas do Dostoiévski. Antes de pensar no Gente Pobre, eu tinha pensado no Noites Brancas. Aí eu ia ser o número 61 na fila de espera. Então eu falei assim, não vou esperar não, eu vou escolher outro. Aí eu escolhi ler o Gente Pobre aqui, ó. A Metamorfose, do Franz Kafka. Super recomendo. Se vocês quiserem começar. Olha o tipo de coisa que eu recomendo para as pessoas. Começa por A Metamorfose, do Franz Kafka, porque é um livro pequenininho, é verdade. É pequenininho, só que assim, você pode interpretá-lo assim, nossa, ele é muito profundo. Então, gente, como eu estava dizendo, agora, nesse momento que eu estou gravando, né? Quando saiu o Mac Livros, eu logo baixei, eu logo já comecei a ler e tal. E aí, assim, o site, inicialmente, ele parece que está com alguns bugs. Eu acho que tá com alguns erros, né? Tipo, às vezes você tá lendo, aí ele fecha do nada e tal. Tem alguns pequenos erros e não dá para fazer tô falando do aplicativo, né, no celular. Então não dá, por exemplo, para fazer pesquisas, né? Se quiser pesquisar por título, pesquisar por, sei lá, autor, tema, ISBN, tava com esse problema. Mas eu imagino é porque assim, ele é muito recente ainda, né? E com certeza deve ter uma equipe muito boa na área de tecnologia. E aí, aqui agora está abrindo do lado, que abre aqui a descrição do livro, né? Aí vamos ver se abre mais informações. Agora abre. Aí só aqui é o número de curtidas, olha que legal. Então, eu imagino que é porque é recente, né? Mas tem muito título bom, vale super, super a pena. Usar o Mac Livre, eu acho que isso assim, é uma super iniciativa para o incentivo da leitura. Eu mesmo sou uma pessoa que vive falando assim que aqui no Brasil um grande problema é que os livros custam realmente muito caros. Então, assim, cara, cada livro que eu puder ler aqui, sabe? Cara, eu vou ler sem poder pagar. Para mim vai ser maravilhoso. Então, deixar essa dica aqui para vocês. Então, o que eu faço? Nos intervalos aqui, né, dos estudos, né, para dar uma refrescada na mente, eu pego e leio um pouquinho, nem que seja alguns minutos, sabe? De noite, com certeza, o que eu faço antes de dormir é ler, né? No Mac Livros ou um livro físico que eu tenha, né? Mas entre os estudos, uma das coisas que eu faço é isso, ou então eu vou estudar idiomas para mudar, sabe, de assunto, ou fazer um lanche, para mudar de assunto, para não ficar com a cabeça assim só pensando em coisas de tecnologia. É isso que eu faço e me ajuda muito. Gente, hoje tá um dia bom para estudar, porque tá, graças a Deus, olha, silêncio. Tá um dia tranquilo para estudar,
pelo menos até o momento, tá silencioso. Hoje eu tive que levantar cedo e limpar lá fora, porque, gente, ontem as crianças que ficam brincando na rua, né, perturbaram muito barulho. Aí eu tava aqui, aí elas começam, por exemplo, começam a entrar lá no meu jardim, aí começam lá a mexer nos caramujos, aí começam a quebrar minhas plantas, aí meus cachorros, né, vê isso, começam a latir para essas crianças. Aí começa a me incomodar, porque a criança gritando, é cachorro latindo e eu tentando estudar. Aí eu fico toda hora pedindo pro cachorro, cala a boca, cala a boca, cala a boca, nada. Aí eu começo a olhar na câmera, vejo que não tem como, que as crianças estão fazendo coisa errada. Aí é claro que meus cachorros, né, ficam agitados. Aí ontem não teve jeito, tive que ligar a sirene, né, 2 vezes e tal. Aí depois eu fiquei. Aí hoje, quando eu, né, fui lá fora pra limpar, né, aí eu vi que elas tinham feito uma sujeirada maior ainda do que aquela que eu tinha visto pela câmera, porque assim, quebraram plantas, aí, tipo assim, espalharam pela rua. Aí uma outra vizinha minha também estava bem chateada com essa situação, porque era 10h30 da noite, eles estavam lá fazendo uma barulhada na frente da casa dela também. Então, assim, tem dia que é complicado, que é bem complicado, muito difícil você estudar. Mas aí hoje cedo eu tava lá limpando assim meio nervosa, não sei se por causa disso, né? Que por causa disso que neste momento, né, tendo uma tarde de paz para poder estudar. Eu vou agora dar uma pausa aqui nessa parte de escrita, né? Eu vou assistir um filme que foi indicado né, na aula. Então agora é capaz de eu colocar uma aguinha quente nos pés para poder lixar o pé, porque agora é hora de assistir o filme que é O Menino da Internet. Eu vou até pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar aqui para ver. Menino, é isso aqui. O Menino da Internet, que foi indicado pelo... Tá aqui. Que foi indicado pelo... Ah, não vai dar para mostrar. Um pouquinho, né? Mas se vocês quiserem assistir também, eu comecei já a assistir, eu tinha interrompido, mas eu achei bem interessante, porque me remeteu a uma fase em que eu estava muito... A minha vantagem, apesar de todas as coisas que eu estou desatualizada, a minha vantagem é que eu acompanhei assim o início da evolução da internet, né? De quando começou as coisas começaram a se popularizar, né? Desde tinha internet de escada. Então, assim, algumas coisas que eu conheço por pura lembrança de ter participado dessa época, né? Por ter visto certas coisas surgirem. Mas é isso, eu vou então assistir isso, aí depois eu retomo para estudar outras coisas. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo.